Confesso pra você, viu? Eu já quis ser tanta coisa. Seja muito bem-vindo ao Pensando Alto, um canal de vídeo sem cortes e sem edição e sem roteiro, onde eu compartilho coisas da minha cabeça, contar causos, fazer reflexões e uma batida ali. Fazer reflexões e então eu te convido aqui a sentar ao meu lado pra gente bater um papo e vamos pensar alto. Roda a vinheta. E vamos para mais um vídeo. Brincadeira, não tem vinheta. No vídeo passado eu esqueci de falar isso, tá? Brincadeira, não tem vinheta. Bom, é, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu já quis ser tanta coisa. É assim, ó. Quando eu ouço uma história, quando eu ouvia, né, uma história, na verdade. Quando eu ouvia uma história e ela era muito bem contada, eu tinha vontade de seguir aquele caminho, sabe? Mas obviamente que para chegar naquele ponto final, você tem que ser uma pessoa de excelência. Então, vou te dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, tocar instrumento de sopro. Eu queria tocar instrumento de sopro quando eu era moleque. Mas assim, para você tocar instrumento de sopro na maestria que as pessoas tocavam, as pessoas que eu via tocava, você tinha que se dedicar demais, tinha que estudar muito, o que é normal. E tudo nessa vida é assim, né? A gente precisa estudar muito, a gente precisa se dedicar demais. E isso é o normal da vida. Então, às vezes eu ia e queria ser aquilo até a página 2. Então, eu já quis ser muitas coisas já, mas uma das coisas que eu quis ser quando eu era moleque, eu participava de culto de missões na igreja. Eu queria ser missionário. Eu falava, nossa, meu, quando tinha lá o apelo, né, lá na frente, para ir as pessoas lá na frente, né? O palestrante lá, o pregador, dava a palavra lá e ele pedia para ir lá na frente, olha, quem tem chamado missionário, vem aqui na frente e tal. Aí eu ia lá na frente para receber oração e tal. Mas assim, né? Tudo, tudo ilusão assim, né? Por quê? Não pela questão das missões. Existem missionários, existem. E nossa, o trabalho que eles fazem é incrível. Mas para ser um missionário, não basta simplesmente querer ser um missionário. Precisa ter características especiais, precisa ter habilidades especiais. Óbvio que é, abrindo um parênteses aqui, se Deus chama, pode ser um analfabeto, um burro, uma pessoa que não sabe conversar direito. Deus capacita, ok. Tá? Mas ordinariamente falando, eu decidi e eu vou. Eu acredito que precisa ter algumas habilidades, como por exemplo, aprender a conversar, chegar num lugar e ir conversando. E eu sou bem ruim nisso, sabe? Eu sou bem ruim nisso. Mas assim, hoje eu estava ouvindo um vídeo, assistindo a pregação, porque na minha igreja teve culto de missões na semana passada e durante as reuniões de célula a gente conversa sobre aquilo que foi pregado no culto na semana passada. E hoje tem reunião de célula na minha casa, na casa dos meus pais, e eu sou líder de célula lá. E aí eu estava ouvindo a pregação hoje para poder estudar, né, me certificar, para poder chegar lá e a gente poder conversar e eu fazer a mediação ali bem bacaninha. E aí o rapaz que trouxe lá a pregação lá, ele trouxe uns dados da igreja sofredora pelo mundo, né? E ele trouxe lá a história de uma mulher, Ariadna de Oliveira,
que ela foi ao... Ela é moradora, eu acho. Ela está no Nepal e ela tá lá e ela estava contando algumas coisas é, de como as pessoas que vivem lá, né, os missionários, as pessoas moradoras que são defensoras do Evangelho de Cristo, elas se portam. E ela me contou um caso, eu vou contar para ela, me contou não, e ela contou no vídeo lá que o pastor expôs na igreja. Ela contou um caso lá que diz que um cara apanhando muito, apanhou, tanto. E aí diz que os soldados lá, depois de bater muito nele, foi bater novamente e diz que essa pessoa que estava apanhando, essa pessoa que proclamava o Evangelho de Cristo, olhou para esse soldado com um amor tão absurdo que o cara parou, o soldado parou, olhou para ele e disse assim, ó, não me olha desse jeito. Ele refugou, não continuou a tortura e disse, ó, não olha para mim desse jeito. Aí ele sentou e falou, me conta um pouco desse seu Jesus. E essa parte me impactou demais, sabe? Que eu falo assim, gente, como que as pessoas lá, num estado de sofrimento absurdo desse, conseguem, né, tá conectado dessa maneira, e a gente aqui no Ocidente com uma liberdade absurda, às vezes não fazemos o que tem que fazer, né? E isso me impactou bastante. Então, assim, aí a continuidade da pregação foi de que a gente deve ser um missionário onde a gente passar, né? Então, eu vou falar muito aqui ainda. Eu gostaria de ser um missionário por onde eu passar. Eu já quis ser um missionário que vai até lá, mas eu não tenho as manhas. Mas a gente pode ser um missionário por onde a gente estiver. Então eu gostaria de ser um missionário por aqui, sabe? Que a mensagem que venha ser trazida aqui seja uma mensagem de amor, de paz, de esperança e, e que possa ser dessa maneira, né? E assim, eu sei que hoje, como o canal aqui está no começo ainda, então poucas pessoas vão ver e vão assistir esse vídeo até o final, mas não tem problema. Mas nos outros vídeos, a hora que esse canal pegar um pouco de tração e essa mensagem ela sair de uma maneira mais expansiva, uma amplificação maior, eu quero continuar sendo, né, esse mensageiro aqui para vocês, tá? Mas não para fazer bonito não, mas é porque a gente precisa falar do Evangelho de Cristo, falar do amor de Cristo para onde a gente for, tá bom? E uma hora eu vou contar para vocês aqui um pouco da minha história, da minha trajetória de altos e baixos, muito mais baixos do que altos, e pouquíssimos altos na verdade, ou nenhum alto, mas muito baixos, e, e é isso. Tá, eu vou contar para vocês aqui, para ficar registrado, e aí vamos revelando as coisas aos poucos aí, contando a história da vida para vocês aí. Beleza? Estamos em busca ainda do primeiro inscrito. Clica aí no botão de se inscrever. Curte aí o vídeo se você chegou até o final. Se você chegou até aqui, meu, custa, dá um curtir aí, dá um negocinho aí, só para eu saber que você chegou até aqui. Tá bom? E já se inscreva, porque eu tô procurando aqui o meu primeiro inscrito. Valeu? A gente se vê aí amanhã no próximo vídeo. Valeu!